Kodaka era um solitário deprimido cujo visual de delinquente fazia com que todos o evitassem como se fosse pensão alimentícia. No entanto, as coisas mudaram quando ele entrou para um clube só de meninas, esperando fazer amigos, mas elas se revelaram casos esquisitos que queriam se exercitar com o seu longo bastão. Tudo começou no seu primeiro dia quando ele pegou o ônibus errado e chegou na escola atrasado. Não querendo ser rotulado como atrasado, Kodaka correu para a sala de aula ofegante como um porco gordo porque tinha faltado ao cardio muitas vezes. Ele imediatamente se apresentou à professora, mas por ter uma expressão carrancuda, a mulher se assustou e todos assumiram que ele estava agredindo a professora. Mais tarde, quando ele tentou pegar um livro emprestado da garota sentada ao lado dele, ela se assustou, entregou o livro para ele e afastou a carteira. Antes do intervalo para o almoço naquele dia, começou a circular um boato de que o novo aluno era um delinquente. Esse boato deu início aos seus dias de solitário, porque todos começaram a evitá-lo como se evita compromisso. Um mês depois, Kodaka entrou na sala e encontrou sua colega de classe, Yozora, conversando e rindo sozinha. Esperando que ela fosse muito fofa para ter alguns parafusos a menos, ele perguntou se ela era uma médium espiritual e podia ver fantasmas, mas Yozora respondeu que fantasmas não existiam. Ele apontou que ela estava rindo com alguém 1 minuto atrás, e Yozora disse que estava conversando com seu amigo imaginário, Tomo. Ao ouvir isso, ele disse para ela parar de viver em ilusão e fazer amigos de verdade. Mas isso só fez com que ela o atacasse, já que ele estava concorrendo ao prêmio de perdedor mais solitário. Kodaka acusou-a de ter um caráter terrível que assustava as pessoas como repelente de insetos e para resolver seu dilema, ele sugeriu que ela começasse juntando-se a um clube. Ao ouvir isso, ela lhe disse que cada palavra que ele proferia continuava reduzindo seu QI, pois já era tarde para fazer amizade com alguém que já estivesse em um clube. Ela explicou que os relacionamentos nos clubes foram formados no início do semestre, e tentar se inserir nele seria como adicionar sal ao chá. No entanto, uma ideia lhe veio de repente. Mas antes que Kodaka pudesse perguntar o que era, ela se despediu, prometendo vê-lo mais tarde. No dia seguinte, após as aulas, Yozora surpreendeu a todos ao se aproximar de Kodaka e pedir para ele ir com ela. Enquanto caminhavam, ela informou que havia criado um novo clube. E quando Kodaka perguntou que tipo de clube era, ela disse que era um destinado a criar e aprofundar amizades entre os alunos. O clube foi chamado de Clube dos Vizinhos, e ela informou a ele que ele também era membro do clube enquanto ela preenchia seu formulário, após o que foram para a nova sala do clube recém-aprovada. A primeira tarefa deles foi conseguir novos membros, e Yozora mostrou a Kodaka os cartazes anunciando o clube, que ela mesma fez à mão. Claro, os cartazes eram horríveis, e se Picasso ainda estivesse vivo, teria um ataque cardíaco e morreria depois de ver a abominação que ela desenhou. Além do erro artístico, Kodaka apontou como os cartazes não davam uma pista sobre o que o clube era. Então Yozora explicou que tinha escrito a informação como uma mensagem secreta. De acordo com ela, se as pessoas não conseguiam ver a mensagem oculta, obviamente não estavam desesperadas o suficiente na busca por amizade. Depois de colocarem os cartazes, eles voltaram para a sala do clube, e assim que Kodaka disse a Yozora que ninguém que visse o cartaz iria querer se juntar ao clube deles, ouviram uma batida na porta. Sentindo-se convencida, Yozora abriu a porta e a fechou imediatamente. Kodaka perguntou por que ela fez isso, e ela respondeu que não queria ser amiga de uma loira burra do outro lado da porta. Ele tentou explicar que rejeitar um potencial membro do clube ia contra o propósito do clube deles. Mas Yozora não toleraria nenhuma loura deslumbrante. Quando as batidas aumentaram, ela abriu a porta novamente e disse para a boneca Barbie ir embora antes de trancá-la de novo. Finalmente, ela explicou que a garota, cujo nome é Seina, era a filha do presidente da escola, além de ser a maior bad girl da escola, que deixava todos os rapazes morrendo por sua atenção, então obviamente ela tinha amigos. Eles foram interrompidos quando Seina começou a bater na janela. Então Kodaka abriu, mas antes que ele pudesse falar com ela, Yozora o empurrou para o lado. Ela disse-lhe para ir embora e tentou fechar a janela, mas Seina não deixou. Enquanto empurrava a janela para abrir, ela soltou que queria se juntar ao clube para fazer amigos, interrompendo as ações de Yozora. Eles então a convidaram para entrar, e depois de falar com ela, descobriram que apesar de estar cercada por muitos fãs adoradores, Seina não tinha amigos. As garotas do ano delas não queriam alguém com energia de protagonista em seus grupos, e algumas, como Yozora, não gostavam dela por causa disso. Quando Kodaka sugeriu que elas fossem amigas, elas começaram a discutir, então ele se afastou. No dia seguinte, as duas garotas estavam um pouco mais civilizadas uma com a outra e Yozora anunciou a atividade do clube. Segundo ela, a melhor maneira de fazer amigos era jogar videogames. E ela teve a ideia a partir de um grupo de adolescentes que se sentou na cabine ao lado da dela na noite anterior. Puxando um PSP da bolsa, ela informou que o jogo que iam jogar se chamava Monster Hunter.
Ela então instruiu-os a trazer um PSP para a escola na segunda-feira seguinte para que pudessem jogar juntos. Seguindo as instruções de Yozora, Kodaka e Seina trouxeram o PSP para a escola na segunda-feira. Após uma breve discussão entre Seina e Yozora, elas começaram a jogar. Mas em vez de trabalharem juntas, as meninas se voltaram uma contra a outra, abandonaram o objetivo e começaram a se atacar, dando desculpas esfarrapadas sobre por que acidentalmente mataram a outra pessoa. No primeiro jogo, Yozora derrotou Seina junto com o chefe final, mas no segundo, elas nem tentaram esconder que estavam mirando uma na outra. Elas lutaram entre si até o tempo acabar e falharam no objetivo do jogo, mas nenhuma delas se importou. Elas chegaram ao ponto de classificar o jogo como chato e uma perda de tempo precioso, para a irritação de Kodaka porque elas estavam agindo como um par de pirralhas convencidas. Quando Kodaka tentou lembrá-los do motivo pelo qual estavam jogando o jogo em primeiro lugar, eles ficaram irritados e quase o repreenderam. Não querendo ser despedaçado por duas garotas irritadas, Kodaka juntou suas coisas e saiu do clube. Alguns dias depois, quando Kodaka e Yozora chegaram à sala do clube, encontraram Seina sentada em frente a um televisor que havia sido conectado a um protótipo do PlayStation. Kodaka estupidamente perguntou por que haviam trazido o televisor para a sala do clube. E Seina respondeu sarcasticamente que era porque precisavam dele para se comunicar com os mortos. Eventualmente, Seina mostrou a Yozora e Kodaka o jogo que ela trouxe para eles jogarem. Era um jogo GAL voltado para rapazes, e quando Kodaka apontou isso, responderam que não se importavam. Ele sugeriu que pegassem um voltado para garotas, mas Seina olhou para ele como se tivesse perdido o juízo antes de perguntar por que ela gostaria de fazer amizade com garotos. Você é feio. Ela então iniciou o jogo e enquanto jogava, Kodaka e Yozora assistiam, dando sugestões de tempos em tempos. Quando ela encontrou a primeira garota que deveria fazer amizade, ela e Yozora escolheram a opção de não fazer isso. Surpreso, Kodaka perguntou por quê, e elas lhe disseram que era porque a garota estava transmitindo uma forte energia de ferramenta agrícola. Claro, isso não fazia sentido para ele, mas as garotas insistiram que sua decisão estava correta e continuaram com o jogo. Conforme o jogo progredia, o personagem encontrou uma garota nerd, que Seina e Yozora rapidamente fizeram amizade. Estranhamente, Seina se apegou ao personagem, e quando ele começou a ignorá-la, ela ficou chateada. Yozora também foi afetada por isso, fazendo Kodaka se perguntar se elas compartilhavam os mesmos neurônios. No dia seguinte, Seina parou Kodaka antes de ele entrar no prédio da escola. Ela entregou-lhe o jogo e instruiu-o a passar o fim de semana jogando para que o progresso dela não se perdesse. Desconhecido por eles, enquanto discutiam, estavam sendo observados por alguém que se escondeu quando eles correram para dentro para evitar chegar atrasados. Dias depois, quando Kodaka e Yozora chegaram à sala do clube, Seina não reconheceu a presença deles porque estava concentrada no laptop. Recusando-se a ser ignorada pela princesa da Disney meia-boca, Yozora foi até ela e desconectou seus fones de ouvido do sistema. Imediatamente, sons alegres preencheram a sala, chocando Yozora. Então ela tentou puxar Seina da cadeira. Quando Kodaka se aproximou, ficou chocado ao ver a cena na tela, mas não tentou desviar o olhar. Depois que Yozora finalmente soltou Seina, esta última fechou o laptop antes de se virar para repreender Yozora por interromper sua sessão de foco intenso. Yozora disse que não tinha feito nada de errado e disse a Seina que a sala do clube não era o lugar certo para ela explorar suas abas anônimas. Seina argumentou que não estava assistindo a filmes adultos, explicando que era um novo jogo que ela tinha adquirido, tornando a situação ainda pior. Yozora então pediu para ela ler algumas das falas da cena sem ficar envergonhada, já que tinha certeza de que não era sujo. Quando ela começou a ler as falas, teve dificuldade em dizer a maioria das palavras, pois elas eram mais obscenas do que a privada. Enquanto lia, suas orelhas ficaram vermelhas e sua voz começou a tremer, mas porque queria provar que Yozora estava errada, ela continuou. Eventualmente, a vergonha alheia se tornou insuportável para ela, então saiu correndo e gritando como uma banshee. Kodaka disse a Yozora que ela exagerou, mas a diabinha não respondeu, pois tirou um gravador de sua bolsa. Ela então revelou que tinha gravado secretamente a sessão de leitura de Seina e perguntou se poderia usar isso como sua inscrição para um concurso de audiolivros picantes. Em resposta, Kodaka perguntou se ela era uma bruxa má, então ela disse que estava brincando e puxou um livro que começou a ler em voz alta. Durante a próxima reunião do clube, Yozora estava ausente, então Seina aproveitou a oportunidade para pedir a Kodaka para ensiná-la a nadar, e ele disse que sim. Naquele fim de semana, Seina e Kodaka foram à piscina conforme planejado, e após cerca de 1 hora ou mais de aulas, interromperam as lições para almoçar.
Enquanto eles comiam, conversaram sobre a instalação de natação. Kodaka comentou como era chique, e Seina contou a ele que o lugar estava à beira da falência. Ela disse que tinha ouvido seu pai dizer isso ao prefeito algumas semanas atrás, quando ele veio visitar. Ao mencionar o pai dela, Kodaka disse que deveria visitar o homem e prestar seus respeitos. Imediatamente, Seina ficou confusa e disse a Kodaka para não confundir o passeio com um encontro, pois ela preferiria beijar o Lula Molusco do que namorar um desperdício patético de carne humana como ele. Kodaka respondeu pedindo para ela acalmar os nervos inflados antes de explicar que seu pai e o pai dela eram amigos. Ouvir isso fez Seina se sentir um pouco envergonhada, mas em vez de admitir que agiu precipitadamente com sua suposição, ela o chamou de idiota burro por não ter começado com sua explicação. Logo depois, Kodaka foi ao banheiro e quando voltou, viu Seina no meio de 3 caras que pareciam estar a incomodando. Os caras a chamaram de todos os tipos de nomes degradantes, mas Seina não os deixou escapar impunes. Ela disse que eles não eram nada além de um bando de incels sem cérebro cujo único feito na vida era a meia cheia de sêmen que mantinham debaixo das camas. Os caras mandaram ela calar a boca e começaram a zombar dela, quando perceberam que suas pernas tremiam como uma máquina de lavar em uso. Felizmente, Kodaka chegou nesse momento, enchendo a garota assustada de alívio, e quando os caras viram que ele estava com ela, decidiram ir embora. Eles não tinham dado mais do que alguns passos quando Seina gritou para eles, dizendo que deviam se humilhar e implorar por perdão depois de desrespeitá-la. Nervoso, um dos caras tentou socá-la no rosto, mas Kodaka se colocou entre eles e segurou sua mão antes que isso acontecesse. Quando o cara começou a lutar, Kodaka torceu o braço dele para trás e virou para encarar os amigos. Ele então penteou os cabelos para trás e lançou seu olhar característico nos 2 idiotas enquanto lhes dizia para irem embora e nunca mais voltarem. Apavorados, os caras foram embora sem discutir, levando o amigo com eles. Assim que saíram, Seina elogiou Kodaka por agir como seu escudo humano e disse que deixaria ele lamber seus pés como recompensa. Para sua surpresa, Kodaka a repreendeu por se colocar em uma situação perigosa com aqueles caras. Ele disse que ela estava errada em provocá-los, mesmo que ela não quisesse que eles dessem em cima dela, e explicou que ela deveria ter maneirado no tsundere, agir. Seina tentou defender suas ações, mas ele a interrompeu, dizendo que nem todos os caras que ela encontrava eram iguais ao seu grupo de fãs sem cérebro na escola que faziam tudo o que ela pedia. Seina ficou genuinamente surpresa com o surto dele, mas no fundo sentiu-se contente por alguém se importar o suficiente com ela para chamá-la a atenção sobre sua má atitude. Depois disso, eles saíram da piscina, mas antes de se separarem, Seina agradeceu a Kodaka por ensiná-la a nadar e passar o dia com ela. Kodaka sentou-se na sala do clube, refletindo sobre seu amigo de infância, que se defendeu contra os valentões. Em um momento de raiva, Kodaka deu um soco no garoto, mas logo se uniram para enfrentar os valentões e se tornaram inseparáveis. Uma noite, olhando para a cidade, seu amigo o encorajou a buscar amizades genuínas, prometendo que isso era mais valioso do que 100 amigos. No presente, Kodaka se lembrou desse conselho, chamando a atenção de Yozora, mas ela o ignorou e voltou ao seu livro, levando Kodaka a ir para casa. Mais tarde naquela semana, quando Kodaka chegou à sala do clube, encontrou uma jovem em uma roupa de freira dormindo no sofá. Curioso, ele se aproximou da garota e tentou acordá-la cutucando suas bochechas, mas de repente ouviu o som de uma câmera clicando. A dona da referida câmera era Yozora, e ela disse que estava guardando isso como prova de que ele era um pervertido sujo que tinha fetiche por lolicon. Kodaka tentou se defender e explicar o que aconteceu, mas, é claro, ela não lhe deu uma chance e ameaçou compartilhar a foto online para que ele passasse o resto da sua vida patética em uma cela de prisão com seu modelo de inspiração. Nesse momento, a jovem acordou e, ao notar Yozora parada na sala, não reagiu de forma agradável. Kodaka perguntou se elas se conheciam, e Yozora a apresentou como irmã Maria, a conselheira do clube. Mas Maria afirmou firmemente que foi enganada e forçada ao papel. Ela explicou que um dia, enquanto estava dormindo naquela sala, Yozora entrou e a acordou com um tapa, depois começou a citar as escrituras sobre como se deve virar a outra face quando alguém te dá um tapa. Quando ela disse isso, deu outro tapa em Maria e continuou dizendo que o senhor havia dito que, após uma pessoa te agredir, você deveria ceder seu quarto a ela, então ela o fez. A próxima coisa que soube foi que estava assinando os documentos de fundação do clube e colocando seu selo de aprovação como conselheira do clube. No entanto, ela descobriu mais tarde que havia sido enganada pelo próprio descendente do demônio. Quando ela começou a chamar Yozora de nomes, Kodaka apontou que, se ela não fosse tão ingênua quanto Goku, não teria sido enganada pela imitação de Loki.
Maria perguntou quem ele e Seina eram, e ele disse a ela que eram membros do clube, o que levou Maria a acusá-los de serem capangas de Yozora. Seina imediatamente discordou, dizendo que preferia ser izekaiada pelo Truck-kun do que ser rotulada como capanga de Yozora. Maria disse que não se importava, e anunciou que não estava mais interessada em ser a conselheira do clube. Yozora calmamente disse a ela que estava decepcionada e que cometeu um erro ao acreditar que alguém tão jovem quanto ela poderia lidar com a tarefa de ser conselheira do clube. Sem perceber que estava sendo provocada, Maria declarou que poderia lidar com a tarefa. Então Yozora fez com que ela concordasse em continuar sendo a conselheira deles. Mais tarde, enquanto Seina jogava videogames, Kodaka contou às garotas que estava sendo perseguido. Seina riu da absurdidade da situação, mas Yozora se ofereceu para ajudá-lo a pegar o perseguidor porque estava intrigada. Com isso, ela e Seina decidiram acompanhá-lo depois da escola. E para a surpresa deles, todos os olhos estavam neles, já que a reputação de Kodaka como um delinquente geralmente o tornava objeto de escrutínio. Dessa vez, foi pior porque os estudantes não podiam acreditar que ele estava andando com a Madonna da escola e outra garota igualmente linda e atrevida. Irritado com os olhares e sussurros intermináveis, Kodaka explodiu. No momento seguinte, todos os outros estudantes saíram correndo, deixando-o sozinho com as garotas, e elas não falharam em provocá-lo sobre sua habilidade de esvaziar uma sala. No dia seguinte, Kodaka pegou seu perseguidor, Yukimura, e o levou para a sala do clube. Yukimura revelou que era vítima de bullying, surpreendendo Kodaka, que não achava que isso fosse comum na escola deles. Seina perguntou por que Yukimura seguia Kodaka, ao que ele respondeu que queria aprender a ser um homem forte como ele. Levando Seina a sugerir que ele encontrasse um modelo melhor. Yukimura, no entanto, insistiu que Kodaka era o melhor, o que Kodaka negou, mas Yukimura interpretou como humildade. Antes que Kodaka pudesse argumentar mais, Yozora perguntou a Yukimura como ele estava sendo intimidado. Yukimura explicou que os outros meninos da sua turma o evitavam sempre que podiam. Ele disse que se recusavam a ficar no vestiário com ele e também se recusavam a atingi-lo com bolas sempre que jogavam queimada. Sendo a encarnação do Capitão Óbvio, Kodaka tentou apontar que ele não estava sendo intimidado, mas Yozora deu um tapa na parte de trás da sua cabeça para calá-lo. Ela então fingiu simpatia, dizendo a Yukimura que sua situação era de partir o coração. Sentindo-se encorajado, Yukimura contou a ela que tudo estava acontecendo porque ele parecia feminino, e disse que se fosse mais masculino, eles não o intimidariam. Ainda fingindo simpatia e explorando a vulnerabilidade de Yukimura, Yozora lhe disse que se ele entrasse para o clube deles, poderia aprender mais sobre masculinidade com Kodaka. Imediatamente, Yukimura concordou em entrar no clube, fazendo Kodaka perguntar a Yozora o que ela estava tramando, e ela lhe disse para considerar Yukimura como seu subordinado. Yukimura animou-se ao ouvir isso, e timidamente perguntou a Kodaka se poderia ser o seu aprendiz, então ele concordou a contragosto. No dia seguinte, enquanto Yukimura passava pelo laboratório de ciências, ele ouviu uma explosão. Imediatamente ele entrou e ficou surpreso ao encontrar uma garota deitada no chão inconsciente, então ele a levou para a enfermaria. Mais tarde, enquanto Kodaka estava em sua sala de aula, a garota do laboratório entrou na sala e se aproximou dele. Ela se apresentou como Rika e agradeceu a ele por tê-la levado à enfermaria, depois do que insistiu em retribuir sua gentileza. Kodaka disse que não era necessário, mas Rika garantiu que era, e explicou que se ele não a tivesse levado à enfermaria depois de ela desmaiar, ela poderia ter sido atacada por alguém. Segundo ela, era uma ocorrência comum nos livros que gostava de ler, e quando começou a falar animadamente sobre isso, Kodaka a arrastou para fora da sala de aula até a escada. Rika pediu desculpas por dizer comentários inapropriados, mas ainda insistiu em retribuir a bondade dele, oferecendo-se para consertar a situação do seu cabelo mal tingido. Kodaka disse a ela que não precisava mudar a cor do cabelo, porque era natural e explicou que sua mãe era europeia. Intrigada, Rika arrancou alguns fios de cabelo dele e quando ele perguntou por que ela fez isso, ela respondeu que estava interessada em seu DNA. Nesse momento, o sinal tocou indicando o início da aula, então ela se virou para ir embora. No entanto, ela parou para perguntar qual era o nome dele. Mais tarde naquele dia, na sala do clube, quando Kodaka viu Yukimura vestido com uma roupa de empregada e descobriu que era obra de Yozora, ele a repreendeu por mexer com ele. Yozora defendeu suas ações e disse a Kodaka que ele não tinha direito de julgá-la quando havia boatos de que ele havia tocado Rika de forma imprópria. Ao mencionar Rika, Seina entrou na conversa dizendo-lhes que Rika era famosa como a garota inventora genial porque ela construía todo tipo de engenhocas e equipamentos desde que estava na escola primária. Ela ainda estava falando sobre Rika quando Rika de repente veio procurar Kodaka para lhe dizer que queria entrar para o clube.
Quando Yozora aceitou sua inscrição, a garota ficou feliz, e enquanto se agarrava ao braço de Kodaka, ele sentiu algo cutucando seu braço. Então ele perguntou o que era, e ela disse que era o quadrinho sujo que estava lendo. Surpresos, os três patetas pediram para ver, e quando ela mostrou a eles, ficaram desapontados, pois o quadrinho era sobre robôs. No entanto, eles mudaram de ideia quando ela começou a ler em voz alta e descobriram que o quadrinho estava longe de ser inofensivo. Yozora não perdeu tempo em chamar Rika de maluca, mas Rika não considerou suas palavras como um insulto. Ela assegurou a Yozora que não perderia. E antes que Yozora pudesse perguntar o que ela queria dizer com isso, ela se agarrou a Kodaka novamente e perguntou se ele gostaria de arar seu campo. O que você quer dizer com isso? Esta pergunta chocou todos e Yozora, a rainha puritana, perguntou a Rika se ela tinha um pingo de vergonha no corpo. Rika respondeu que era normal as pessoas serem amigos com benefícios, e disse a Yozora que ela era muito inocente. Yozora assegurou que não se importava com o que ela pensava dela, e declarou que não permitiria nenhum tipo de relacionamento imoral em seu clube. Dias depois, Kobato acordou e encontrou Kodaka preparando o café da manhã na cozinha e perguntou por que ele havia feito tanta comida. Ele disse que também tinha preparado o almoço porque queria levar alguém para a escola para Maria, já que percebeu que ela comia principalmente junk food. Kobato não gostou dessa resposta e começou a sentir ciúmes de compartilhar o irmão, então saiu da sala. Mais tarde, quando Kodaka chegou à escola, ele passou pela sala do clube para ver Maria e encontrou a freira comendo batatas fritas. Quando ele perguntou se ela tinha outras coisas para comer, ela alegremente mostrou-lhe um armário cheio de batatas fritas. Horrorizado com as escolhas alimentares dela, Kodaka entregou a ela o bento que preparou. Maria aceitou a comida, mas questionou seus objetivos ao oferecê-la, então ele explicou que ela o lembrava de sua irmãzinha e ele queria cuidar dela. Maria ficou surpresa ao saber que ele tinha uma irmã mais nova, mas disse que finalmente fazia sentido ele ter aquele jeito de irmão mais velho. Quando ele se levantou para ir à aula, Maria agradeceu novamente pela comida e chamou-o de irmão mais velho, o que o fez parar no meio do caminho. Mais tarde, quando o clube dos vizinhos se reuniu na sala do clube para a reunião diária, Maria entrou correndo e foi até Kodaka. Ela disse animadamente que tinha gostado da sua refeição e mencionou que fez as batatas fritas que Yozora lhe deu parecerem cinzas. Ouvir Maria chamar Kodaka de irmão fez Rika perguntar se o fetiche lolicon dele incluía um complexo de irmã. Kodaka assegurou a ela que não foi ele quem pediu para Maria chamá-lo de irmão mais velho, e Maria o apoiou, dizendo que o chamava assim porque o via como tal. No momento seguinte, Seina falou e disse que desejava poder entrar em um videogame para vivenciá-lo em primeira mão. Seus amigos ficaram chocados com sua admissão e quando notou Yozora lançando-lhe um olhar feio, rapidamente retratou sua declaração, alegando que só havia dito isso para ver a reação deles. Rika sabia que ela estava mentindo, então disse que tinha um jogo de realidade virtual que ela poderia jogar. Empolgada, Seina concordou em jogar o jogo, então Rika o trouxe do seu laboratório. Ela explicou que o jogo ainda não havia sido lançado no mercado. Mas como ela ajudou a desenvolvê-lo, a empresa deixou ficar com ele. Depois que Rika explicou como o jogo funciona, todos os 6 colocaram seus headsets e escolheram seus personagens. Todos os personagens ficaram legais, mas o pobre personagem mago de Kodaka foi desenhado para ser um Nietzsche recluso de 30 anos que adquiriu seus poderes porque ainda era virgem nessa idade, e Kodaka não ficou feliz com isso. Eventualmente, o grupo partiu para o castelo inimigo para derrotar o Rei Demônio e encontrou a primeira leva de monstros no caminho. Esses monstros eram horrendos, mas Kodaka os reconheceu como um tipo de peixe que ele costumava comer quando era mais jovem. Ele implorou as garotas e a Yukimura para não machucar essas criaturas, afirmando que não era culpa deles terem nascido mais feios que a sua mãe. Certo, eles simpatizaram com ele por ter um bom coração, mas isso não os impediu de atacar as criaturas. Quando ele reclamou da crueldade deles, Rika explicou que se eles não derrotassem os monstros, não iriam avançar. Um pouco mais tarde, todos os monstros peixes estavam mortos e o grupo descobriu que todos tinham subido de nível. Até Kodaka, que não fez nada, também subiu de nível. E a habilidade que ele adquiriu foi chamada de Acreditar no Amanhã. Era uma habilidade que podia ser ativada simplesmente acreditando, e Kodaka chamou-a de inútil, assim como um certo membro do Time Set. À medida que o jogo progredia, o time lutou contra mais monstros até chegar ao castelo onde residia o Rei Demônio. Quando o encontraram, ele os atacou, forçando-os a pular para fora do caminho, mas Rika abriu fogo contra ele. Infelizmente, as balas ricochetearam, pois ele era à prova de balas, então Seina avançou contra ele, na esperança de causar algum dano com seu martelo. O resultado disso foi que ela foi arremessada pelo quarto e perdeu saúde.
Pontos. Para restaurar esses pontos, Kodaka pediu a Maria para curá-la. Mas quando o gnomo de jardim não se moveu, perceberam que algo estava errado. Rika tirou silenciosamente o fone de ouvido, e quando voltou, informou que a freira estava no mundo dos sonhos. Não surpresa com isso, Yozora ofereceu-se para usar sua habilidade para anular o escudo à prova de balas do Rei Demônio para que Seina pudesse atacá-lo. Seina concordou com seu plano. No entanto, quando a loira avançou contra o monstro, Yozora não mexeu um dedo para fazer sua parte, permitindo que Seina fosse eliminada. Kodaka acusou Yozora de mesquinharia, mas ela justificou suas ações dizendo que Seina foi quem foi burra o suficiente para seguir seu plano. Nesse momento, o Rei Demônio tentou atacar, então Yozora protegeu o grupo com seu escudo de rosas e depois ordenou que Rika e Yukimura fossem para trás da criatura e atacassem de lá. Rika e Yukimura fizeram o que ela pediu, mas antes que pudesse usar sua habilidade para anular o escudo do monstro, Seina começou a fazer cócegas em seu corpo, fazendo-a perder o foco na tarefa. No final ela foi eliminada, e pouco depois disso, Rika e Yukimura também foram eliminados, deixando Kodaka sozinho para enfrentar o Senhor Demônio. Ele pensou em usar sua nova habilidade, mas antes que pudesse, Maria voltou, distraindo-o de seu objetivo, então ele foi arremessado para o outro lado da sala. Preocupada, Maria correu até ele, mas em vez de usar seus poderes para curá-lo, ela o deixou e foi enfrentar o Senhor Demônio, que usou suas habilidades de fogo para queimá-la completamente. Com Maria fora, não havia ninguém para curar Kodaka, então ele também foi eliminado e o jogo terminou. Quando ele tirou o fone de ouvido mais tarde, ficou surpreso ao ver que Maria ainda estava dormindo, e quem veio ajudá-lo foi Kobato. As garotas perguntaram se Kobato era quem ela dizia ser, e Kodaka confirmou, dizendo que ela era sua irmã mais nova. Mas Seina não acreditou. Ela disse que era impossível para um ogro feio como Kodaka ter uma irmã tão adorável. Mas ele garantiu que ela era de seu sangue. Ele então perguntou o que ela estava fazendo lá, e ela disse que tinha vindo ver o que fazia o precioso clube dele ser mais importante do que ela. Ao ouvir isso, Seina disse que Kobato tinha um complexo de irmão severo, o que por alguma razão ela achou adorável. Ignorando a cabeça de vento delirante, Kodaka pediu desculpas a Kobato por fazê-la sentir-se negligenciada, e prometeu cozinhar suas refeições favoritas no seu dia de folga. Kobato ficou emocionada com a ideia. No entanto, o sorriso em seu rosto desapareceu quando Maria acordou e correu para o lado de Kodaka, chamando-o de irmão mais velho. O comportamento dela com Kodaka irritou tanto Kobato que ela gritou palavrões para a freira confusa. Maria perguntou quem ela era e por que estava sendo rude com ela sem motivo algum. Então Kodaka respondeu que Kobato era sua irmãzinha. No entanto, Kobato, que ainda estava irritada com Maria por chamar Kodaka de irmãozão, começou a fingir ser sua personagem favorita e se apresentou como uma vampira antiga. Percebendo o que ela estava fazendo, Maria entrou no jogo, dizendo a Kobato que a derrotaria por ousar se aproximar da Santa Igreja. Quando as garotas finalmente pararam de brincar de faz de conta, Kobato anunciou que queria entrar no clube delas, ao que Kodaka respondeu que era alguns anos cedo demais. No entanto, como Yozora gostava de irritar Kodaka, disse a Kobato que ela podia se juntar ao grupo, afirmando que não havia mal em deixá-la entrar, já que era óbvio que ela não tinha amigos. Maria discordou da decisão de Yozora, e isso levou a uma discussão entre ela e Kobato que todos decidiram ignorar. Algum tempo depois, Kodaka teve um sonho sobre seu passado quando seu pai informou que se mudariam. Surpreso com a notícia, o humor de Kodaka ficou triste. Então, quando ele foi ao parquinho mais tarde, seu amigo perguntou o que havia de errado. Em vez de contar, Kodaka pediu ao amigo para encontrá-lo no parquinho no dia seguinte porque tinha algo importante para lhe contar, e seu amigo concordou. Infelizmente, seu amigo nunca apareceu, então Kodaka foi embora sem se despedir do único amigo que tinha. Quando Kodaka acordou de manhã, percebeu Kobato dormindo em sua cama, então levantou-se cuidadosamente e foi abrir as cortinas. Mais tarde naquele dia, na escola, Yozora sentou-se na sala do clube com os outros, e mesmo enquanto lia um livro, falou sobre as férias de verão deles. Ela então perguntou se algum deles havia feito novos amigos, lembrando-os do verdadeiro objetivo do clube. Kodaka disse que sua reputação entre os alunos tinha piorado desde que entrou para o clube. Seina disse que sua popularidade estava em jogo porque rumores estavam circulando de que ela estava namorando o débil mental que é o Kodaka. Ouvir isso fez Kodaka se sentir mal, então ele se desculpou com Seina, mas ela garantiu que ele não tinha feito nada de errado, então ele não precisava se desculpar. Rika então perguntou que tipo de atividades eles estavam fazendo antes de ela entrar no clube, e Kodaka disse a ela que eles estavam jogando videogames o tempo todo. Surpresa, Rika apontou que eles estavam apenas preguiçando e brincando o tempo todo, ao que eles não disseram nada.
Seina, que estava ocupada jogando videogames novamente, de repente perguntou se algum deles já tinha ido a um karaokê antes. Kodaka e Yozora disseram que sim, mas foi a declaração de Yozora que deixou todos chocados, pois nunca imaginaram que ela iria a um lugar assim, porque, para ser honesto, ela era meio pessimista na maior parte do tempo. Yozora achou a falta de crença deles irritante e afirmou com firmeza que tinha visitado todos os karaokês da cidade com sua amiga imaginária, Tomo. Ela então perguntou a Seina se ela já tinha ido a um karaokê antes, e ela admitiu que não. No entanto, ela ficou um pouco na defensiva e disse que a razão pela qual não tinha ido a um karaokê antes era porque isso era algo abaixo dela. Segundo ela, era algo que perdedores solitários faziam para passar o tempo, e ela não tinha nenhum interesse nisso. Eles teriam acreditado nela se ela não tivesse deixado escapar que não havia sido convidada para um karaokê por seus colegas da escola secundária. Após seu desabafo, Kodaka pediu para ela se acalmar e relaxar, e Ruka admitiu que também não tinha ido a um karaokê antes porque odiava lugares lotados. Apesar de dizer isso, a menina astuta perguntou a Kodaka se ele queria ir a um karaokê com ela, e ele concordou. Yozora, que estava prestando atenção à conversa deles, disse que adoraria levar a Rika a um karaokê porque sabia que a menina não podia ser confiável para ficar sozinha com Kodaka nem por um segundo. Uau, calma, Jimon. Depois de ouvir isso, Yukimura, que também nunca tinha ido a um karaokê antes, e Kobato, que só queria ir ao karaokê com Kodaka, perguntaram se podiam ir juntos. No final, foi decidido que, como as férias de verão começariam no dia seguinte, todos iriam ao karaokê juntos. Quando Seina mostrou interesse em se juntar a eles, Yozora pediu que provasse sua seriedade, implorando para deixá-la se juntar. Sem escolha, Seina engoliu o orgulho e implorou a Yozora para deixá-la ir com eles. Yozora ficou divertida com a atuação digna de Oscar de Seina. No entanto, ela ainda se recusou a deixá-la se juntar a eles. Isso irritou Seina e ela atacou Yozora, perguntando por que ela acreditava que podia ditar onde ela ia. Assim que as palavras saíram de sua boca, Yozora a parabenizou por finalmente usar aquele velho pedaço de cocô de cachorro que ela chamava de cérebro. Percebendo que tinha sido enganada a se envergonhar na frente de todos, Seina chamou Yozora de bruxa cruel e saiu correndo da sala do clube como a drama queen que ela era. Assim que ela saiu de ouvido, Yozora se dirigiu aos outros, dizendo que era hora de decidirem sobre seu verdadeiro local de encontro. Chocado com a pura maldade que ela estava exibindo, Kodaka disse que ela fazia o diabo parecer um santo, mas Yozora pediu para ele não se preocupar antes de assegurar que estava apenas brincando. Naquela noite, Seina instruiu sua empregada, Stella, a preparar seu almoço um pouco mais cedo do que normalmente fazia no dia seguinte, pois tinha um compromisso à tarde. Stella perguntou se o compromisso era um encontro com suas amigas, e Seina respondeu que eram apenas colegas de clube, nada mais. Ainda não convencida, Stella perguntou sobre o que era o passeio, e Seina respondeu que iriam a um lugar de karaokê. Logo ela se empolgou e começou a mencionar os nomes de todos, e quando seu pai ouviu o nome de Kodaka, pensou que soava familiar. No dia seguinte, Kodaka e Kobato se encontraram com Yozora e os outros na estação, e eles seguiram para o lugar de karaokê. No caminho, Kodaka ouviu um grupo de crianças brincando por perto dizer o apelido antigo que seu amigo costumava chamá-lo quando eram pequenos. Surpreso, ele parou e olhou para as crianças, mas sua atenção foi chamada de volta ao grupo por Kobato e Yozora, então ele deixou a questão de lado. Eventualmente, o grupo chegou ao karaokê, mas na hora de pagar pela sessão, ficaram surpresos com o preço. Acreditando que estavam prestes a ser enganados, Yozora e Seina elaboraram um plano que Kodaka achou louco. Quando chegou a vez dele de pagar, ele se recusou a seguir o plano de Yozora e Seina, de pagar por salas diferentes. Em vez disso, ele optou por usar a mesma sala que o resto do grupo. Depois de pagar, Yozora e Seina foram para seus respectivos quartos, enquanto Kodaka e o resto do grupo foram para o deles. Eles passaram algumas horas cantando e canalizando seus popstars interiores. E quando terminaram, saíram da sala para esperar do lado de fora. Para sua surpresa, Yozora e Seina já estavam lá e disseram ao grupo que estiveram competindo um contra o outro o tempo todo, mas acabaram discutindo como de costume. No caminho para casa, eles discutiram sobre as férias de verão e como não se veriam até que a escola recomeçasse para um novo semestre. No entanto, Yozora perguntou que tipo de árvores eles estavam fumando para acreditarem que não teriam atividades do clube durante as férias. Ela disse que, enquanto os outros clubes estivessem se reunindo, não via por que eles não fariam a mesma coisa. Com isso dito, Yozora lembrou aos outros de se encontrarem novamente na segunda-feira seguinte e pediu a todos que pensassem por que não conseguiram fazer amigos por enquanto. Ela ainda estava falando quando Seina a interrompeu no meio da frase.
dizendo que o motivo do fracasso era porque Yozora era muito incompetente. Sentindo-se insultada, Yozora começou a usar seu vocabulário bem colorido contra Seina. Então Kodaka e o resto os deixaram a sós. Quando Seina percebeu que estavam mal passando a atenção das pessoas ao redor, ela saiu correndo enquanto lançava insultos infantis a Yozora. Depois, enquanto o resto ia para casa, Kodaka agradeceu a Yozora pelo mês divertido que tiveram. Ao mesmo tempo, Kodaka percebeu Seina correndo em sua direção, chamando seu nome. Quando ela o alcançou, disse que esqueceu de convidar Kodaka para ir à casa deles para conhecer o pai dele, fazendo Yozora perguntar por quê. Antes que Kodaka pudesse responder à pergunta de Yozora, Seina disse para ele manter o motivo em segredo, pois poderia haver complicações. Entendendo o que ela quis dizer com isso, Kodaka ficou em silêncio, deixando Yozora muito confusa. Então Seina disse a ela para não se preocupar, pois não tinha a ver com ela. Depois se despediu de Kodaka e foi embora. Na semana seguinte, Kobato decidiu ficar em casa em vez de ir à atividade do clube porque estava insuportavelmente quente, então Kodaka foi sozinho. Quando chegou à sala do clube, sentiu alívio por estar longe do sol escaldante, e quando se sentou, Yukimura ofereceu-lhe algo para comer, mas ele recusou. A recusa dele fez Yukimaru supor que havia feito algo errado e para espiar isso, ele tentou cometer seppuku. Percebendo seu erro, Kodaka tentou esclarecer o mal-entendido, mas Maria se aproximou e o interrompeu para perguntar se ele ia comer o que Yukimura ofereceu. Sua pergunta deu a Kodaka uma ideia brilhante, então ele disse a Yukimura que em vez de preparar refeições para ele, deveria prepará-las para Maria, já que Yozora tinha a pobre garota em uma dieta de salgadinhos. Yukimura recusou, dizendo que não era o caminho de um guerreiro, mas Kodaka assegurou a ele que era o caminho de um guerreiro servir aos irmãos de seu mestre. Claro, isso era uma completa mentira, mas como Yukimura era ainda mais ingênuo do que as pessoas que substituem no OnlyFans, ele acreditou e concordou em sempre servir refeições para Maria. Legal. Kodaka então instruiu a alimentar a freira apenas com refeições saudáveis, pois a dieta atual dela estava apenas acelerando seu visto para a vida após a morte, sempre querendo ter a última palavra. Yozora apontou que era um desperdício alimentar animais de estimação com comida luxuosa, pois isso tornava mais difícil treiná-los depois. Felizmente, Kodaka a ignorou, mesmo que fosse óbvio que ela estava se referindo a Maria como um animal de estimação. No dia seguinte, quando Kodaka chegou à sala do clube, ele foi saudado por Yukimura, então perguntou se ele havia alimentado Maria, e Yukimura confirmou que sim. No entanto, quando ele explicou que havia forçado a freira a comer latas de proteína, Kodaka ficou preocupado. Para garantir que Maria permanecesse ilesa e saudável, Kodaka disse a Yukimura que ele só tinha permissão para servir as refeições saudáveis que ela desejasse. Mais tarde naquele dia, quando começou a chover, Kodaka acordou de seu cochilo e, ao perceber que estava sozinho, percebeu que os outros não viriam para a sala do clube afinal. No dia seguinte, no entanto, quando chegou, todos estavam presentes, então ele perguntou por que todos estavam ausentes no dia anterior. Em vez de responder à pergunta, Rika perguntou se ele estava perguntando por que se sentiu sozinho sem ela, e ele a assegurou de que ela não era tão especial quanto achava ser. Yozora respondeu que estava ocupada. Seina disse que ficou presa no jogo que estava jogando e começou a falar animadamente sobre como o jogo tinha sido bom. Isso levou Kodaka a dizer que ela era pior do que um viciado em crack, mas ela garantiu a ele que se jogasse o jogo, ele também iria adorar. Ela disse tudo isso enquanto se aproximava dele, então Yozora pegou seu mata-moscas para dar um pouco de juízo nela. Felizmente, antes que ela conseguisse, Kodaka falou, dizendo que eles precisavam de um jeito de se comunicar para que o que aconteceu no dia anterior não se repetisse. As meninas concordaram que ele estava certo e até o elogiaram por usar a caixa de pensar corretamente pela primeira vez. Seina então perguntou o que ele tinha em mente, e ele disse um quadro de avisos na internet, mas Yozora rejeitou a ideia, dizendo que não gostava de usar a internet. Seina também não estava a favor da ideia, então ele sugeriu criar um grupo em um site chamado Nixie, mesmo que ele não fosse um membro. Esta ideia também foi rejeitada porque Seina era o único que tinha uma conta no Nixie, e Rika explicou que o processo para se juntar não era muito simples. Como todas as suas ideias foram rejeitadas, Rika propôs que eles trocassem contatos e usassem e-mails em vez disso. Essa foi a resposta mais lógica, e algo que eles deveriam ter pensado antes, mas de alguma forma isso escapou de suas mentes. Kodaka e Yozora elogiaram Rika por ajudá-los a perceber que seus cérebros eram peças decorativas e decidiram que todos deveriam trocar e-mails. O único problema com isso era que Kodaka e Yozora eram novatos sem noção quando se tratava de tecnologia. Ficaram chocados quando perceberam que havia outras maneiras de usar um celular além de fazer chamadas telefônicas. Pare, procure ajuda. Após algumas tentativas e erros, os dois idiotas conseguiram trocar e-mails com sucesso e se sentiram orgulhosos, para a grande irritação de Seina.
Quando Kodaka se aproximou dela para trocar e-mails, Seina disse que não tinha um porque não precisava. Vendo isso, Yozora decidiu mexer com Seina ligando para Kodaka naquele momento. Enquanto discutiam, Yozora continuava a fazer comentários insultantes a Seina, e quando a garota não aguentou mais, gritou com Yozora antes de sair correndo da sala. No entanto, naquela noite, ela ligou para Kodaka para descobrir a marca e o modelo do celular dele, e depois que ele disse, ela desligou o telefone. No caminho para a escola no dia seguinte, Kodaka recebeu uma mensagem de Rika dizendo que ela estava esperando por ele na sala do clube vestindo apenas o traje de aniversário dela, fazendo com que sua mente culta imaginasse uma imagem travessa de Rika. Para piorar, Rika enviou outro e-mail informando que Yozora também estava em seu traje de aniversário, com uma imagem que parecia ser de seu decote. No entanto, Yozora enviou-lhe um e-mail dizendo que a imagem que ele recebeu era do braço de Rika, e não dos seios como ela queria que ele acreditasse. Pelo resto da viagem de ônibus, Rika continuou enviando coisas maliciosas para ele, e não ajudava que o homem sentado à frente estivesse folheando uma revista suja. Quando ele chegou à escola, Rika o recebeu animadamente e começou a lhe contar sobre o novo gênero de quadrinhos que ela acabou de descobrir, enquanto Yukimura lhe oferecia chá. Mais tarde naquela noite, Yozora acordou de seu cochilo no sofá e perguntou a Kodaka onde todos estavam. Assim que ele lhe disse que todos já tinham ido para casa, Seina entrou na sala e começou a ser dramática como de costume, mas a dupla escolheu ignorá-la. Ela então puxou um novo celular que era exatamente igual ao de Kodaka, incluindo o modelo e a cor. Quando Kodaka apontou isso, ela fingiu ignorância e pediu para trocar números de telefone e endereços de e-mail com ele. Depois de trocar endereços com Kodaka, Seina se aproximou de Yozora para trocar o dela, mas Yozora se recusou a fazê-lo e pediu que ela provasse seu valor primeiro, fazendo com que Seina caísse em lágrimas e deixasse a sala do clube. Quando Seina estava fora do alcance da audição, ela enviou uma mensagem para Kodaka pedindo o endereço de Yozora para que pudesse spamá-la. Vendo isso, Yozora pediu o contato de Seina, dizendo a Kodaka que queria que ela tivesse apenas o seu endereço de e-mail, então ele o deu a ela. Um pouco depois, Seina voltou à sala do clube chorando e reclamou a Kodaka que seu telefone estava com problemas. Yozora não estava interessada no que a princesa choramingona estava dizendo, então ela disse a Kodaka que estava indo para casa. No entanto, quando ouviu Seina implorando para Kodaka fazer algo sobre seu telefone, ela parou na porta e os observou por um tempo antes de ir embora. Alguns dias depois, enquanto Kodaka voltava para casa do supermercado no calor terrível, ele notou muitos casais sentados por aí e fazendo planos para ir à piscina. Ao ver como eles lidavam bem com o calor, ele se perguntou se estar apaixonado fazia a pessoa resistente aos raios brutais do sol. Mais tarde, quando chegou em casa, foi recebido por uma notícia perturbadora. O ar-condicionado havia se aposentado. Não tendo escolha, ele foi à loja para comprar um novo, mas foi informado de que levaria 3 dias para ser instalado. Kobato ficou tão perturbada ao ouvir a notícia que se retirou para dentro de si mesma, permitindo que sua persona vampira a assumisse. Vampira Kobato reclamou de como os humanos eram incompetentes e inúteis, e tentou se convencer de que o calor não incomodava. Enquanto ela assistia seu programa favorito, Kodaka sugeriu que ela trocasse para algo mais leve, mas ela recusou, dizendo que seu vestido incorporava seu poder das trevas. No entanto, quando ela viu sua personagem favorita se transformar em sua verdadeira forma, decidiu que mudar de roupa não era uma má ideia. Após assistir ao episódio, ela correu para o quarto e quando voltou, tentou fazer a mesma transformação. Como não tinha magia, teve que tirar a roupa manualmente, então Kobaka a ignorou até que ela terminasse. A única coisa que ele lhe disse foi para colocar todas as roupas que tirou na máquina de lavar quando terminasse. Depois de obedecer às ordens dele, ela voltou para a sala de estar para completar sua chamada transformação. Enquanto ela estava diante do irmão, falando bobagem sobre como finalmente estava no auge, ele a chamou de vampiro de baixo orçamento. Kobato ignorou seu insulto e continuou falando, mas a atenção de Kodaka foi atraída pelo relógio e quando ele percebeu a hora, perguntou se ela queria ir à reunião do clube com ele. Kobato estava prestes a recusar, mas quando ele mencionou que o ar-condicionado estava funcionando, ela mudou de ideia. Enquanto saíam de casa, Kodaka provocou Kobato por ainda caber nas roupas que usava quando estava na escola primária. Não querendo mostrar que as palavras dele a afetaram, Kobato garantiu que o único motivo para isso ser possível era porque ela era uma vampira que não envelhecia. Quando chegaram à sala do clube mais tarde, Yukimura o saudou antes de Maria correr para abraçar Kodaka e contar-lhe sobre a refeição que Yukimura preparou para ela. Quando ouviu que ele fez sushi para ela, Kodaka disse a Yukimura que quando pediu para alimentá-la com refeições saudáveis, não quis dizer que ele deveria exagerar.
Antes que Yukimura pudesse responder, Maria o interrompeu, dizendo que estava agradecida a ele por sempre alimentá-la. Em seguida, ela disse a Kodaka que o amava muito, o que desencadeou a reação de Kobato, então ela puxou Maria para longe de seu irmão. Como estava com ciúmes, chamou Maria de estúpida e disse para ela parar de tentar roubar seu irmão. Em resposta, Maria investiu contra Kobato e começou a bater nela com seus punhos pequenos. Então Kobato a mordeu para fazê-la parar. Sendo tola como era, Maria começou a lamentar o fato de que se tornaria uma vampira porque Kobato a mordeu, e ao invés de Yozora contar a verdade, ela decidiu brincar com ela. Ela disse a Maria que se tomasse sol sem roupas, as toxinas de vampiro seriam destruídas e ela permaneceria humano. Imediatamente, Maria agradeceu a Yozora pelo conselho e saiu correndo da sala para fazer o que ela disse. Ao ver como a garota ingênua caiu nas mentiras de Yozora, Kodaka disse a Yozora que a maldade dela não tinha limites. Justo então, Seina começou a elogiar como Kobato estava fofa em sua nova roupa, e isso deixou Kobato desconfortável. Rika logo se juntou a ela, e ambas tentaram despir Kobato e transformá-la em sua boneca, então ela se escondeu atrás de Kodaka. Felizmente, Yozora usou sua raquete mata-moscas para colocá-las no lugar e depois as repreendeu por se comportarem como maníacas cultas. Mais tarde, enquanto todos estavam ocupados com suas próprias atividades, Kodaka comentou sobre como as férias foram entediantes. Yozora acrescentou dizendo que desejava que todos que estavam aproveitando as férias morressem, porque estava com inveja de não estar no lugar deles. Seina respondeu dizendo que ela não era nada além de uma mulher velha e amarga. Então Yozora disse a ela que desejava que um tubarão aparecesse no jogo e comesse todo mundo. No momento seguinte, um tubarão realmente apareceu, chocando todos. Mas Seina se recusou a acreditar que fazia parte do jogo, até que sua personagem e todos os outros foram comidos. Por causa disso, ela ficou com raiva e quebrou o jogo ao meio. Depois disso, disse que queria ir a uma piscina. Yozora zombou dela por isso, dizendo que era louca por querer nadar depois de testemunhar tal coisa. No entanto, após considerar a sugestão por um tempo e ouvir as opiniões de todos, ela anunciou que todos iriam à piscina como parte da atividade do clube. Quando chegaram à piscina no dia seguinte, ficaram chocados ao encontrar o lugar lotado, pois a instalação estava oferecendo um desconto de 50% em todas as taxas de entrada. Yozora, que estava um pouco enjoada devido ao calor e à superlotação do ônibus no caminho, não ficou muito contente com essa situação. Um pouco depois, eles entraram na instalação e todos foram se trocar para os trajes de banho. Kodaka ficou surpreso ao ver Yukimura usando um maiô feminino no vestiário, e Yukimura disse-lhe que Yozora o aconselhou a usá-lo como um desafio para provar sua masculinidade. Em seguida, encontraram Seina e Kobato do lado de fora, e quando não conseguiram encontrar os outros, decidiram pular na piscina. Infelizmente, a piscina estava lotada, o que dificultava nadar ou até mesmo se mover adequadamente. Enquanto eles estavam sentados olhando para a água, Kodaka lembrou Seina da última vez que estiveram lá, e ela disse que se divertiu mais. Em seguida, eles falaram sobre o incidente com os três caras e como Kodaka a repreendeu por provocá-los. Sentindo-se meio envergonhada, Seina saiu, dizendo que ia encontrar-se com Yozora e Rika no vestiário feminino para ver como elas estavam, porque as duas estavam enjoadas da viagem. No entanto, Seina voltou logo depois e mostrou a Kodaka um e-mail de Yozora, informando que ela e Rika estavam indo para casa. Surpresos, ele e Seina apressadamente correram atrás delas, apenas para ver Yozora e Rika já no ônibus que estava partindo. Kodaka então comentou que Yozora não tinha mudado, já que era óbvio que ela ainda era a mesma teimosa de sempre. Como não tinham mais nada para fazer, os que restaram também decidiram ir para casa. Na segunda-feira seguinte, Kodaka e Kobato estavam tomando café da manhã quando ele recebeu o e-mail de Yozora, pedindo a todos que levassem seus trajes de banho para a sala do clube, para que pudessem usá-los na próxima atividade. No caminho para a escola mais tarde, os irmãos encontraram Seina, que estava animada para ver Kobato. Mas a menina estava apavorada com a irritante bola de sol. Ela se escondeu atrás do irmão quando Seina começou a falar sobre a fofura dela novamente. Então Kodaka desviou a atenção de Seina perguntando se ela trouxe seu maiô, e ela disse que sim. Quando o trio chegou à sala do clube, foram recebidos por alguém com uma máscara de cavalo e um terno listrado. Surpreendentemente, foi revelado que o cavalo era Yozora, mas a não tão esperta Kobato a confundiu com a vilã de seu programa favorito. Ignorando o choque e a confusão deles, Yozora encurralou Seina contra uma parede e deu um tapa no rosto dela usando sua máscara de cavalo. Confusa, Seina perguntou por que ela fez isso, mas Yozora a ignorou e enquanto as duas discutiam, Kodaka perguntou a Rika e Yukimura o que estavam fazendo, e Rika revelou que estavam tendo um dia de trajes de banho.
Kodaka perguntou por que eles fariam isso, e Ozora explicou por que havia pedido que trouxessem seus trajes de banho para o clube. Ela disse que era porque não queria que o traje de banho que comprou fosse desperdiçado. Seina apontou que se ela não tivesse ido para casa, poderia ter tido a chance de exibir o traje de banho. Kodaka então perguntou por que ela estava com o traje ridículo e a máscara de cavalo. E Ozora disse que era imoral mostrar pele em público, fazendo-os perceber que a roupa era o maiô dela. Kodaka disse a ela que, se tivesse se vestido assim na piscina, teria sido expulsa. Quando Seina assumiu e começou a provocar Yozora, Rika subiu na mesa e sedutoramente engatinhou em direção a Kodaka. Ela disse a ele que estava com o maiô por baixo do jaleco e perguntou se ele queria ver. Kodaka respondeu que não, chocando a garota, pois ela havia assumido que ele era um daqueles caras que aproveitariam qualquer chance de ver uma garota de maiô. Recusando-se a recuar, ela o fez acreditar que estava nua sob o casaco e então o tirou. Kodaka cobriu os olhos, mas quando ela garantiu que estava usando um traje, ele deu uma espiada. Ela perguntou o que ele achava do traje e ele disse que parecia normal. Rika argumentou que não era nada normal e explicou que ele ficava translúcido em água quente. Em sua imaginação suja, Kodaka pulava sobre ela após vê-la em toda a sua glória desnuda. Mas na realidade, o que aconteceu foi que Maria se gabou e tentou correr para Kodaka. No entanto, ela esbarrou em Yozora, que começou a persegui-la porque sabia que a garota tinha medo de sua máscara. Kobato alegremente incentivou Yozora a continuar mexendo com Maria, mas Kodaka repreendeu Yozora e disse para ela parar de ser uma agressora. Ouvindo, ela se afastou e tirou a máscara, revelando seu rosto para Maria. Quando Maria a viu, reclamou que Yozora estava tentando assustá-la, mas Yozora colocou a máscara em sua cabeça para calá-la. Aproveitando essa oportunidade, Kobato decidiu mexer com Maria, mas seu plano não funcionou e Maria acabou irritando-a ao dizer que amava Kodaka. Kobato usou seu coelho de pelúcia para bater a máscara da cabeça de Maria, e então continuou discutindo. Ignorando ambas as garotas, Seina sugeriu que eles fossem para a praia particular da família dela para a próxima atividade, em vez da piscina, chamando-a de acampamento de treinamento para o clube. Yozora aprovou essa sugestão, já que eles ainda não tinham feito amigos e a agenda estava livre. Ela também disse que levariam Maria com eles para supervisionar seu acampamento de treinamento, já que ela era a conselheira do clube. Outro dia, enquanto os irmãos estavam fazendo uma refeição, Seina ligou e os convidou para a propriedade da família, já que seu pai queria conhecer Kodaka, e Kodaka concordou em ir. Mais tarde, Yozora, que estava a caminho da escola após pegar um livro na biblioteca, recebeu um e-mail de Kodaka e Seina, informando que eles não iriam ao clube naquela tarde. Yozora ficou curiosa sobre os motivos deles, mas decidiu não perguntar e foi para a sala do clube ler seu livro em paz. Enquanto isso, Kodaka e Kobato pegaram um ônibus para a propriedade da família de Seina, e quando chegaram, conheceram o pai de Seina e a governanta da casa, Stella, perto do porta. O homem os recebeu e comentou como Kodaka se parecia com o pai e Kobato com a mãe, antes de convidá-los para jantar com ele e Seina. Quando ele se virou para entrar, Stella lembrou ao pai da Seina que era rude convidar alguém para sua casa sem dizer seu nome. Isso fez o pai da Seina parar e se dirigir aos irmãos, dizendo que seu nome era Tenma, o que surpreendeu Kodaka, já que o nome significava Garanhão Celestial. Quando ele apontou isso, Stella respondeu que o verdadeiro nome de Tenma era Pegasus, mas Tenma disse-lhes para nunca o chamarem assim. Descobriu-se que ele odiava o nome porque os colegas zombavam dele quando ele era criança, e ele ainda era sensível a isso. Mais tarde, enquanto jantavam, Tenma criticou continuamente o pai de Kodaka, Hayato, pelos seus defeitos como pai, fazendo Kodaka retrucar, embora ele admitisse que era um idiota. Mais tarde, Tenma pediu a Kodaka para ficar durante a noite, pois Stella explicou a Kodaka que não havia mais ônibus para levá-los de volta à cidade, então Kodaka aceitou a oferta de Tenma. Quando Kodaka carregou Kobato para o quarto deles, Seina afirmou que seu pai havia gostado de Kodaka. Depois que Seina levou Kobato para tomar banho, Tenma ofereceu a Kodaka uma bebida, o que resultou em Tenma ficando muito bêbado e depois adormecendo na cama de Kodaka. Quando Kodaka foi chamar Stella, ele encontrou Kobato chorando e Seina sem roupa, fazendo com que esta última saísse correndo da mansão deles. Stella, tendo visto todo o ocorrido, provocou Kodaka e permitiu que Kobato dormisse com ela no quarto dos empregados. Ao colocar Tenma em uma posição adequada na cama, Kodaka pensou na amizade próxima de seu pai com Tenma e se perguntou se um dia poderia ter uma relação semelhante com um amigo. Na manhã seguinte, após agradecer pela hospitalidade, Tenma confiou a Kodaka a proteção de sua filha. Kodaka aprovou.
enquanto provocava Tenma chamando-o de Pegasus-san, para grande aborrecimento de Tenma. Durante a viagem de ônibus para casa, Seina enviou um e-mail para Kodaka perguntando se ele se lembrava do que aconteceu na noite anterior. Kodaka a tranquiliza, dizendo que não fez isso porque não queria chatear Seina. Ele afirmou que estava bêbado naquele momento e não conseguia lembrar dos eventos recentes, para alívio de Seina. Depois, Yozora enviou um e-mail para Kodaka, informando-o sobre a reunião do clube no dia seguinte, e Kodaka respondeu confirmando o recebimento. Dias depois, os membros do clube fizeram uma viagem à casa de verão da família de Seina para começar o episódio na praia. A primeira metade da jornada foi de trem, e quando chegaram à estação de trem, descobriram que tinham que caminhar até a casa de praia porque não havia ônibus ou táxis. A caminhada foi tortuosa para eles porque não estavam acostumados a andar por tanto tempo sob o sol quente, e Yozora não deixou de reclamar da situação, até culpando a pobre Maria por isso. Eventualmente, chegaram ao seu destino, e todo o cansaço desapareceu quando viram o oceano. Sem perder tempo, largaram suas coisas e trocaram para seus trajes de banho antes de ir para a praia. Enquanto eles olhavam para a água, Rika sugeriu que todos fizessem uma pose e fingissem que estavam em um desses filmes adolescentes com cena de praia. A ideia parecia boba, mas os outros concordaram em fazer isso. No entanto, depois que fizeram, concordaram que foi a coisa mais boba que já tinham feito. No entanto, eles não deixaram que isso estragasse o humor e organizaram suas coisas no chão. Kodaka ajudou Kobato a passar protetor solar e, enquanto fazia isso, Rika comentou animadamente sobre como seria bom se ele fizesse o mesmo por ela. Claro, ela queria dizer isso da maneira mais maliciosa possível e até desmaiou de excitação depois de imaginar algo inapropriado. Então, Seina pediu a Yozora que a ajudasse a aplicar protetor solar nas costas, o que foi uma decisão errada, pois Yozora aproveitou a chance para brincar com ela. Ela provocou Seina usando o pé para aplicar o protetor solar em seu corpo, e quando Seina percebeu o que ela estava fazendo, ficou irritada. Tentando fazer Yozora parar, Seina levantou-se abruptamente, fazendo Yozora perder o equilíbrio e cair. No entanto, sua vitória não durou, pois ela percebeu que seu movimento repentino expôs seus seios para todos. Envergonhada, ela fugiu de seus amigos enquanto chamava Yozora de nomes cruelmente e a culpava pelo que aconteceu com ela. Depois que ela saiu, os outros entraram na água e se divertiram enquanto Rika dormia sob a sombra do guarda-sol. Algumas horas depois, após se divertirem brincando ao sol e se refrescarem na água, eles voltaram para casa e Kodaka decidiu preparar o jantar, já que era o único com conhecimento culinário. Enquanto procuravam um ingrediente para a refeição que estava preparando, Kodaka notou Seina parada na varanda, então ele se aproximou dela. Ainda constrangida pelos eventos que ocorreram à tarde, Seina perguntou a Kodaka se ele testemunhou o que aconteceu entre ela e Yozora. Kodaka disse a ela que não, pois estava concentrado na tarefa de passar protetor solar na Kobato. Corpo. A resposta dele parecia ser o que ela precisava, pois se sentiu aliviada, e finalmente entrou na casa para trocar de roupa. No dia seguinte, o grupo voltou à praia para outro dia divertido ao sol. Mas desta vez, Yozora e Rika optaram por ficar em casa e ler, enquanto Kodaka foi à cidade comprar alguns ingredientes para o jantar mais tarde. Algumas horas depois, enquanto Kodaka cozinhava, Yozora fez-lhe companhia e conversou com ele sobre a refeição que ele estava preparando. Ele contou a ela que era um dos pratos favoritos de Kobato e perguntou que tipo de refeições ela podia fazer, já que sabia que ela tinha feito aulas de culinária. Yozora admitiu que não aprendeu muito com essas aulas, porque passou a maior parte do tempo parada no fundo da sala, como um móvel esquecido. Isso acontecia porque ela não sabia como interagir com os outros alunos, e eles sempre ignoravam a presença dela. Depois eles jantaram e, enquanto comiam, elogiaram Kodaka pela comida. Após o jantar, sentaram-se na sala fazendo coisas diferentes, e Kodaka apontou que eles nunca faziam nenhuma das atividades que as pessoas normalmente faziam em viagens como aquela. Yozora e Seina disseram que estavam bem, mas Rika sugeriu que contassem histórias de terror, ou jogassem verdade ou desafio. Isso foi depois que ela levou um tapa na cabeça da Yozora, porque começou a expressar seus pensamentos impuros novamente. Kodaka ficou surpreso que alguém como Rika gostasse de histórias de fantasmas, e ela lhe disse que todos adoram uma boa história de fantasmas. No final, eles concordaram em contar histórias de terror e fazer um teste de coragem depois. Então, apagaram as luzes e acenderam uma vela que colocaram na mesa, enquanto começavam a contar suas histórias. Infelizmente, nenhuma das histórias que contaram foi assustadora o suficiente para fazer alguém gritar ou chorar. No entanto, quando foi a vez de Yozora, ela conseguiu assustar os outros com sua história de terror, fazendo com que cancelassem o teste de coragem. Quando estavam nos seus respectivos quartos dormindo, Kodaka se perguntou se alguma vez havia traído seu amigo de infância.
Depois, enquanto Seina se esgueirava para o quarto de Kodaka, ela timidamente pediu a ele para acompanhá-la ao banheiro, e disse para não informar Yozora sobre isso. Mais tarde, Kodaka começou a acompanhar tanto Kobato quanto Maria ao banheiro, enquanto Rika se oferecia para dormir com ele, fazendo com que Kodaka a expulsasse de seu quarto. Percebendo que ele também precisava ir ao banheiro, Kodaka encontrou Yozora na porta e disse para irem juntos ao banheiro em vez disso. Kodaka perguntou a ela se também estava com medo de ir sozinha ao banheiro por causa da história que contou, o que fez Yozora retrucar, insinuando que não pode assustar ninguém com sua história sem estar assustada. Depois de fazerem suas necessidades no banheiro, Kodaka concluiu que era errado trair os amigos, e Yozora concordou com sua afirmação enquanto a manhã começava a surgir. Mais uma vez, Kodaka sonhou com seu amigo de infância, mas por nada conseguiu se lembrar do nome do garoto. Mais tarde, na sala do clube, Yozora contou aos membros do clube sobre o Festival das Lanternas que estava acontecendo perto do santuário quando ela passou lá naquela manhã. Curiosa como sempre, Seina perguntou a Yozora se ela pretendia ir ao festival com todo o clube, e Yozora disse que não. Ela disse que não suportava multidões, e Rika concordou com essa afirmação, dizendo que também não gostava de multidões. A razão dela era que ficou sobrecarregada pelo número de pessoas no trem quando tentou participar de um festival de doujinshi em Tóquio. No entanto, embora tenha voltado atrás, ela ainda conseguiu o doujinshi que queria porque ajudou alguns desenvolvedores de jogos com seu software de jogos e eles deram a ela como forma de agradecimento. Mais tarde, enquanto Seina jogava seu jogo, ela perguntou a Kodaka se havia barracas de takoyaki no festival, e ele disse que sim. Sua pergunta fez Kodaka perguntar se ela gostava de takoyaki, e ela respondeu que sim. Ao ouvir isso, Kodaka disse que também gostava de takoyaki e mencionou que adorava porque era a única coisa que comia que o fazia se sentir melhor enquanto sua família vivia em Osaka. Felizmente, graças aos seus bons genes, ele não ganhou alguns quilos a mais por causa de quanto ele consumia. Ele disse a ela que não gostava dos vendedores de takoyaki que vendiam porções pequenas enquanto sorriam como se não tivessem feito nada de errado. No clima para compartilhar demais, ele revelou que enquanto vivia em Osaka, estava infeliz porque não se dava bem com os outros. Recusando-se a comentar sobre sua falta de amigos em Osaka, Seina disse a Kodaka que a única razão pela qual ela comia takoyaki era porque tinha um bom sabor. Kobato e Maria também deram suas opiniões e disseram que também queriam comer takoyaki. Por alguma razão, eles começaram outra discussão, e enquanto faziam isso, Yukinora disse que estava apenas participando do festival para acompanhar Kodaka. No momento seguinte, Yozora e Rika disseram a Kodaka que também queriam um pouco de takoyaki. Então ficou decidido que todos iriam ao festival juntos. No dia seguinte, os Vingadores se reuniram em um local designado para que todos pudessem ir ao festival. Como Kodaka era um daqueles idiotas desatentos, ele apenas elogiou a aparência de Rika, o que irritou Yozora. Então ela anunciou que estavam indo embora sem Seina, que ainda não havia chegado. Quando Seina chegou, estava irritada porque Yozora queria deixá-la para trás, mas, como de costume, Yozora a ignorou. No entanto, quando notou Kodaka olhando descaradamente para o embaixador da melancia, ficou irritada e deu um tapa no bobo antes de dizer aos outros que era hora de ir embora. No caminho para o santuário, Seina perguntou por que Kobato não estava vestida com um yukata, e ele explicou que ela não tinha um. Ele também disse que não era obrigatório usar um em um festival, afirmando que as pessoas só faziam isso porque era uma prática comum. Poucos momentos depois, Rika avistou uma loja de aluguel de yukatas, e quando apontou isso para seus amigos, Kodaka e Kobato decidiram alugar um para si mesmos. Yozora se recusou a fazer o mesmo, e nenhuma quantidade de súplicas ou elogios de Seina a convenceu a mudar de ideia. Depois que Kodaka e Kobato surgiram com suas roupas, Seina se derreteu sobre o quão adorável Kobato estava, mas criticou Kodaka. Ela disse que a cor do cabelo dele fazia sua aparência ficar ruim, e sugeriu que ele o tingisse de preto. Kodaka respondeu que já tinha pensado na ideia no passado. No entanto, ele não seguiu em frente porque o cabelo, embora tivesse uma cor estranha, era o único vínculo que ele tinha com sua mãe falecida, e ele não queria perdê-lo. Seina ficou surpresa com sua resposta e disse a ele que ele era diferente de todos os outros caras que ela conheceu. Mais tarde, enquanto os membros do clube se divertiam no festival, comendo as comidas que compraram, Kodaka expressou sua insatisfação com o takoyaki que Yukimura lhe deu. Ele sugeriu que procurassem um que tivesse um sabor melhor, mas seus amigos recusaram, dizendo que já estavam cheios por causa das comidas que já tinham comido. Yozora e Rika então disseram que era hora de irem para casa, já que todos tiveram um gostinho do takoyaki que tanto queriam. Seina não estava pronta para ir para casa ainda, então desafiou Yozora a jogar alguns jogos de festival contra ela. Não sendo do tipo que recusa um desafio, especialmente um de Seina, Yozora concordou, e elas começaram a competir.
Enquanto as meninas jogavam, Kodaka e os outros passeavam, observando as diferentes barracas para passar o tempo. Depois de participar de um jogo de tiro, Rika ganhou um console de jogos e tentou dá-lo a Kodaka, mas ele se recusou a aceitar, sugerindo que fosse usado como equipamento do clube, para desespero de Rika. Pouco tempo depois, as garotas encerraram a competição, mas não deixaram de discutir sobre quem era a vencedora. Antes que a discussão ficasse mais acalorada, Kodaka interveio, dizendo para pararem de agir como crianças e propondo que se encontrassem com Yukimura e os outros. Mais tarde, enquanto esperavam pela carona do lado de fora do santuário, decidiram acender alguns fogos de artifício e brincar com eles. Depois de acenderem o último, Yozora percebeu que seu cabelo estava pegando fogo. Então Kodaka apagou rapidamente com um balde de água contaminada com cinzas, o que a deixou com um aspecto desgrenhado. Irritada com a situação, Yozora disse que estava indo embora e saiu sem dizer mais uma palavra. Durante o restante das férias de verão, Yozora não apareceu para as atividades do clube, nem deu sinais de que estava bem. Quando a escola finalmente recomeçou algumas semanas depois, Yozora chegou à sala de aula enquanto o professor fazia a chamada. Sua chegada tardia não foi o que surpreendeu a todos, mas sim o novo corte de cabelo curto que ela estava exibindo. Enquanto os alunos começavam a sussurrar sobre isso, Yozora tentou passar ao lado de Kodaka para chegar ao seu lugar. No momento em que ela se aproximou, Kodaka foi subitamente atingido pela lembrança de seu único amigo de infância. Imediatamente, ele se levantou da cadeira e chamou Yozora, Sora, fazendo-a cair em lágrimas enquanto respondia a ele, dizendo que fazia muito tempo e referindo-se a ele como Taka. A descoberta de que Yozora era sua amiga de infância, Sora, chocou Kodaka, mas Yozora, que sempre soube quem ele era, lembrou-se do dia em que ele foi transferido para a escola deles. A primeira impressão de Kodaka foi ruim, por causa das circunstâncias em torno de sua chegada. No entanto, enquanto todos o haviam confundido com um delinquente por causa de sua aparência e do ataque acidental ao professor, Yozora o reconheceu instantaneamente como Taka, seu amigo de infância. A ideia de que seu único amigo finalmente havia retornado fez Yozora sorrir, mas depois de um mês, e ele ainda não a havia reconhecido, ela ficou chateada. Foi por isso que ela escolheu reclamar para Tomi naquele dia na sala de aula, quando Kodaka entrou e a encontrou falando sozinha. A discussão sobre a dificuldade de se encaixar e fazer amigos foi o que deu a Yozora a ideia de formar o clube, que inicialmente era apenas para ela e Kodaka. A empolgação por estar em um clube com Kodaka a levou a procurar Maria depois de pegar um formulário de inscrição para o clube. Aproveitando-se da inexperiência e natureza ingênua da pobre garota, Yozora forçou e enganou Maria a se tornar a conselheira do clube, e até mesmo a ceder o salão da capela, onde Maria costumava tirar sonecas. No dia seguinte, ela pediu a Kodaka para vir com ela, e o informou sobre o clube e o objetivo de fazer amigos através dele. No entanto, Kodaka não sabia que o verdadeiro objetivo de Yozora era voltar a ser amiga dele, pois ela queria conhecer o Kodaka adulto. O que Yozora não esperava era que outras pessoas iriam se juntar ao clube e todos aprenderiam a gostar uns dos outros. De volta ao presente, Kodaka continuava olhando para Yozora, que ainda tinha lágrimas de felicidade nos olhos, até que o professor pediu a ele para colocar seus pêssegos no chão. A voz do professor o trouxe de volta à realidade, mas suas ações deixaram seus colegas de classe intrigados e questionando o que tinha acontecido entre ele e Yozora. Quando Kodaka se sentou, Yozora virou-se e enxugou as lágrimas dos olhos antes de sentar-se. O professor retomou a chamada, enquanto Kodaka continuava a olhar para Yozora. No final da aula, Kodaka se aproximou de Yozora enquanto seus colegas de classe começavam a observá-los curiosamente. Ele perguntou sobre o cabelo dela, e Yozora respondeu que foi culpa dele que ela teve que cortá-lo até os ombros depois do incidente dos fogos de artifício no festival. Kodaka pediu desculpas a ela, mas enquanto ele fazia isso, seus colegas de classe interpretaram mal a natureza da conversa, pensando que era algo inapropriado. Yozora agarrou a mão de Kodaka e puxou-o para fora da sala de aula em direção à escada. Lá, ela o questionou sobre seus sentimentos e pensamentos agora que ele sabia que ela era a Sora. Kodaka admitiu que ainda estava surpreso, pois não teve tempo para processar tudo ainda. No entanto, ele elogiou o corte de cabelo dela, fazendo Yozora corar antes de perguntar se ele estava apenas dizendo isso para agradar. Mas Kodaka assegurou que o novo penteado dela combinava com ela. Enquanto caminhavam para a sala do clube, Yozora contou a Kodaka sobre sua visita ao salão, dizendo que foi uma experiência de nervosismo. Depois de sua história, Kodaka perguntou curiosamente a Yozora se ela sabia que ele era Taka o tempo todo, e ela confirmou que sim. Ela disse que o cabelo dele era um indício claro, porque ele era a única pessoa que ela conhecia com uma cor de cabelo tão desigual. Ela também admitiu que fingiu não conhecê-lo porque ele não a reconheceu quando se encontraram
e Kodaka se desculpou. Ele explicou que sempre tinha assumido que Sora era um menino, então nunca lhe ocorreu que ela era sua amiga de infância. Yozora então começou a provocá-lo, dizendo que sempre soube que a cabeça dele estava cheia de nada além de areia porque ela nunca disse que era um menino. Foi ele quem assumiu seu gênero, e ela não sabia como dizer a ele que era uma menina. Ela disse que queria contar a ele em um momento, mas sentiu vontade de enfrentá-lo porque ela estava em saia. A mesma saia que ela tinha usado para mostrar a ele que era uma menina, e não um menino como ele assumiu. Ouvi-la culpá-lo por confundir sua identidade fez Kodaka ficar na defensiva, e ele perguntou por que ela usou uma saia só para lhe dizer o... Verdade. Yozora respondeu dizendo ao seu amigo tolo que, se ela não tivesse usado a saia, ele não teria acreditado nela e teria assumido que ela estava brincando com ele. Quando Kodaka não discutiu, ela implorou-lhe para manter o relacionamento deles em segredo do resto do clube, e ele concordou. Ele então perguntou como deveria chamá-la daqui em diante, já que agora sabia quem ela era, e isso a fez relembrar quando ela tinha pedido que ele a chamasse pelo nome aprovado pelo governo. Ele perguntou se ela tinha um apelido, e ela respondeu que apelidos eram algo que só amigos usavam entre si, insinuando que eles não eram amigos. Na sala do clube mais tarde, Rika gritou ao ver Yozora com cabelo curto, porque a confundiu com um Hot Giga Chad. E o Kimura assumiu que Kodaka o tinha substituído por um cara mais eficiente e masculino, mas Kodaka disse que não era o caso. Depois que Rika desabou na cadeira, Seina, que estava jogando em um laptop, imediatamente reconheceu Yozora e perguntou por que ela cortou o cabelo. Yozora não respondeu à pergunta de Seina, alegando que perderia tempo precioso e neurônio se o fizesse, para a irritação de Seina. Rika então saiu da sala do clube e depois Seina perguntou a Yozora se ela confessou e foi rejeitada. Yozora gemeu de frustração ao ouvir a pergunta de Seina, enquanto Seina começou a lançar insultos a Yozora, pensando que ela foi rejeitada, levando Yozora a bater em Seina com seu mata-moscas, insinuando que não foi rejeitada, e acrescentou que agora está ciente da reação de Seina se algum dia ficar com o coração partido. Não querendo recuar, Seina perguntou novamente a Yozora por que ela cortou o cabelo, mas Yozora ainda se recusou a responder. Depois, Rika voltou para a sala do clube e pediu a Yozora para vestir o casaco comprido branco que ela trouxe, que só o presidente do conselho estudantil da Academia Galford podia usar, e acrescentou que Yozora ficaria definitivamente bem se o vestisse, e Yozora concordou relutantemente. Mais tarde, enquanto Kodaka e o Kimura esperavam fora da sala do clube para Yozora se trocar, Maria veio, abraçou Kodaka e perguntou por que ele estava lá fora. Nesse momento, Yozora chamou Kodaka para voltar. Quando ele o fez, Kodaka ficou cativado pela aparência de Yozora, mas Maria, que ainda se agarrava a Kodaka, ficou chocada e a confundiu com uma gata. Então, lamentou o fato de que caras assim gostavam de devorar meninas fofas como ela, então Yozora se aproximou sorrateiramente e a assustou. Quando Kobato chegou à sala do clube mais tarde, ela pediu a Kodaka para ajudá-la a completar seu dever de casa de verão. No entanto, antes de obter uma resposta, Maria puxou Kobato e a arrastou para ficar diante de Yozora, dizendo a esta última para comê-la em vez disso, o que horrorizou Kobato. Decidindo se juntar à diversão, Seina levantou a mão, insinuando animadamente que ela comeria Kobato, fazendo com que Yozora jogasse a raquete de matar moscas nela. Seina então comentou que com cabelo curto ou longo, Yozora ainda era a mesma pessoa, e Yozora concordou, acrescentando que ela era ela mesma, e nada mudaria isso. Enquanto Kodaka os observava, ele se lembrou da conversa de antes sobre como ele deveria chamá-la. Quando Yozora não respondeu e tentou se afastar, ele a chamou de Sora, fazendo-a parar e olhar para ele. Ela então lhe disse para continuar chamando-a de Yozora como vinha fazendo, já que agora eram pessoas diferentes, e ele concordou. De volta ao presente, Yozora colocou os casacos sobre a mesa e anunciou que as atividades do clube para o novo semestre poderiam começar. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe-nos saber comentando Ruby-chan. Além disso, se você gosta de resumos de anime como este, veja o próximo vídeo e nosso canal para ver se o seu anime favorito foi recapitulizado.